Bastidores do Forró. Neste momento, o padre Severino Guedes, aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui no Conjunto Ceará, abre espaço para os amigos do Dedinho Gouveia. Arrebenta Dedinho Gouveia e taca o pau. Sapega Cláudio Rocha. Aqui toca só as melhores. Ô, neguinho danado. Bota pra quebrar. Catuca por baixo. É forró na sua televisão. Sanfona do Povo. Sanfona do Povo. Aqui toca só as melhores. Bora, Rosinha. Dedinho Gouveia, o rei do shot. Padre Severino Guedes, Alta Dedinho aqui, Gouveia, alta, deixou marcado o nome dele aqui na nossa paróquia. O que representa Dedinho Gouveia? Sabemos que nós todos temos a nossa hora, nosso dia de ir para a vida eterna, né? Dedinho Gouveia era de fato um homem que transmitia alegria. Era um homem que se doava, embora mesmo na onda do sucesso, ele nunca deixou de testemunhar a sua fé e seu desejo de ajudar a igreja, qualquer uma outra instituição que precisasse, tivesse necessidade. Então, Dedinho Gouveia para mim é um exemplo no meio dos artistas, daquele que não se deixou engolir pela fama, mas preservou nele o que há de mais importante, que é a presença de Deus, reconhecendo que sem Deus ele também não seria nada. E hoje essa missa que é celebrada em sua homenagem, eu vejo como uma homenagem justa pelo fato de ser cristão. Não é só ser artista. Eu não costumo elogiar quem não fez nada, mas aquilo que a pessoa representou para a igreja, para a comunidade e para o mundo. E Dedinho Gouveia era isso. Expressão de alegria, de doação, de serviço, de fé e de amizade. Ele era amizade pura. A prova é tanto da alegria de Dedinho Gouveia que os amigos, mesmo nessa pandemia que nós estamos, nós não podemos receber os fiéis, mas nós transmitimos essa alegria através do site da igreja, através do portal do Dedinho Gouveia, através da TV Cearense, a TV Metrópole, e todos viram e acompanharam a alegria que tem Dedinho Gouveia, porque Dedinho Gouveia sempre foi alegria, isso não vai deixar de ser nunca, e sempre que nós lembrarmos de Dedinho Gouveia, com alegria. E a alegria é a verdadeira expressão da presença de Deus no homem, na mulher. Todo cristão que quiser expressar Deus para o mundo tem que ser através da alegria. E é o que de fato Dedinho Gouveia transmitiu. Alegria, repito, doação, serviço e amizade. E é com esse dom de alegria que Deus lhe proporcionou a Dedinho Gouveia, que nós vamos acompanhar alguns trechos do Dedinho Gouveia nesses palcos da vida, dizendo para vocês, Dedinho Gouveia sempre será alegria. Então aquele refrão dele, que é muito conhecido no Brasil inteiro, taca o pau, Dedinho Gouveia. Rapaz, a gente vai invadir logo aqui esse bate-papo aqui de dois amigos que continuam sendo amigos, não vai deixar de ser amigo, porque Dedinho Gouveia era alegria. E nós não podemos parar com essa alegria não, porque esse negócio de... Sabe aquele refrão que diz assim, taca o pau, Dedinho? Pronto, é isso mesmo, né?
sempre eu costumo dizer, obrigado a Deus mais uma vez por a gente estar junto aqui nesse momento, orando, pedindo a Deus que as coisas do mundo se acabem, nessas coisas ruins. E agora mesmo eu estava conversando aqui com meu amigo, meu parceiro, Bacurau, palcos divididos com o Dedinho, que a gente trabalhava junto. E Bacurau é um irmão, é um amigo, como o Dedinho também era meu amigo, meu irmão. Como todos já me conhecem, eu sou o Caju Produções, sócio proprietário do Forró dos Meninos, trabalho nesse segmento do forró. E obrigado por você fazer essa surpresa a gente, obrigado ao Cláudio Rocha, o pessoal da Sanfona do Povo, enfim. Bacurau, fale alguma coisa, meu irmão. Tamo junto, é isso aí. Bacurau, a alegria tem que continuar, né? Você que acompanhou o Dedinho Gouveia como irmão, como parceiro, como músico, as suas alegrias, até parece que é coisa do DNA da família do Dedinho Gouveia, porque um palco sem Bacurau não tem graça. E a alegria é com o Dedinho Gouveia e você tem que dar sequência. Como é que é os projetos agora daqui pra frente? Na realidade é muita saudade. Dedinho Gouveia foi um grande irmão, cidadão, animamos todos os Brasil. E nós estamos aqui, vamos continuar com o nosso forrozinho, pé de certo, se Deus quiser. Ele está lá no céu, Dedinho Gouveia, e mais o Gonzagão. E eu estou aqui com o nosso amigo Caju, que é das festas também, das bandas de forró. E nós vamos tocar pra frente, o forrozão pé de serra. Lembrando das coisas boas do Dedinho Gouveia, teve uma oportunidade lá no forró do AP, se não me falha a memória, acho que foi isso mesmo. Eu conversando com o Dedinho Gouveia, eu perguntei, Dedinho, rapaz, nessas tuas alegrias por aí tem alguma coisa que ficou marcado. O Bacurau junto com o Dedinho Gouveia, o que ficou marcado que não vai dar pra pagar de jeito nenhum? Na realidade Agora eu te peguei, viu? Porque são muitos, né? Me pegou, são muitas festas. Agora todo mundo perguntava, rapaz, por que ele não vai tacar o pau hoje? Eu tocava em casa, eu tava meio cansado. Aí, não, mas eu vou dizer assim, já quero. Taca o pau, Dedinho Gouveia! É nóis! E é nesse ritmo de alegria, gente, que nós estamos aqui nos despedindo dessa missa. Uma missa que ficou guardada em nossos corações. O sentimento é grande, não resta dúvida, né? A perder aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que faz parte do seu cotidiano de vida, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas nós não podemos parar por aqui não. Nós temos que dar sequência e nós sabemos dos fãs, dos admiradores que tem e que continua tendo o Dedinho Gouveia. Com certeza, sempre vai ficar na memória, não só minha, como a sua, de todos os ouvintes, de todas as pessoas que gostavam do trabalho do Dedinho Gouveia. E como você falou pro Bacurau, o que foi que mais marcou no trajetório de carreira do Dedinho Gouveia com o Bacurau? Eu particularmente, estou falando por mim, essa história tá com o pau em cima dos palcos que o Bacurau fazia. No momento que o Bacurau se relaxava um pouco, que não dizia, o pessoal já começava a cobrar isso em cima do palco. Por que não está acontecendo isso e tal? Já achava algo diferente. Então, assim, é uma coisa que vai ficar para sempre, na memória de quem curtia realmente Dedinho Gouveia. E essa sempre era ele em cima do palco, tá com o pau Bacurau. Então, diante dessa alegria todinha aqui, nós três vamos dizer assim: tá com o pau, Cláudio Rocha, é nóis! As amizades ficaram marcadas, sabe? Porque não tem como apagar o nome Dedinho Gouveia. Dinho, mais de 10 anos de amizade com o Dedinho, né? A alegria vai ter que continuar, porque Dedinho Gouveia sempre foi alegria. Onde o Dedinho Gouveia estava, a alegria estava. Estava o seu fã-clube, estava seus amigos. Hoje Dedinho Gouveia partiu, mas deixou o seu nome. Exatamente. Primeiramente agradecer o mundo forrozeiro, em nome do meu amigo Dedinho Gouveia. Muita gente sabe a ligação que a gente tinha um com o outro, certo? E falar que Dedinho hoje já passou um momento mais difícil, o baque maior, eu acho que a gente tem que lembrar do Dedinho com alegria, né? Porque vocês mesmos do programa Sanfona do Povo sabem a alegria que ele tinha de subir no palco, de botar o povo para dançar, de abraçar os fãs, de bater foto. Então é isso aí que a gente tem que lembrar do Dedinho, com alegria, com boas histórias. Eu mesmo agora já estou dando só risada, me lembrando das histórias que eu tive com o Dedinho, as conversas, os conselhos, as brigas, que amizade é igual relacionamento, é igual um casamento, né? Tem também momentos ruins, momentos bons, mas graças a Deus eu tive mais momentos bons com o Dedinho e só tenho a agradecer a Deus, agradecer a ele pelos ensinamentos, o pouco tempo que eu passei com ele, né? Que para mim ainda é pouco, mas foi muito ensinamento, muita coisa boa que eu tive com o Dedinho. E agradecer a todos os fãs de Dinho Nossa Pisada, de Dedinho Gouveia. E nós estamos aqui para seguir a bandeira do forró, seguir a pegada do velho Dedinho
e botar o povo para dançar com muita alegria. E falando em pegada, tu imagina tu no palco, quando a galera estiver lá embaixo, dizer assim, ó, taca o pau, Dinho! Rapaz, é uma brincadeira, né? Isso aí é um bordão que vai ficar pro resto da vida registrado para a lembrança do nosso amigo Dedinho. E a gente só tem a agradecer ao carinho de todos, né? E é com essa alegria que nós vamos ver mais alguma coisa, registrar para você, guardar mais ainda no seu coração o que foi Dedinho Gouveia e o que continuar sendo Dedinho Gouveia para todos nós. Tá com o pau, Dedinho? Vai ficar, esse cuidado vai continuar. Só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido viver essa história com ele. Dona Joana, todo artista tem o seu fã-clube, né? E Dedinho Gouveia não era diferente, não. Um recado que a senhora deixa para os fãs de Dedinho Gouveia, ele que marcou a vida de todos nós, marcou a vida de repórter, marcou a vida de comunicadores de um modo geral, e Dedinho Gouveia era só alegria. Um recado que a senhora deixa para o fã-clube, para as pessoas que admiravam o Dedinho Gouveia. O Dedinho gostava de gente, o Dedinho gostava de alegria. Então continuem alegres, continuem vibrando, continue gostando da vida, né? E o Dedinho vai estar sempre presente em todos. Onde tiver alegria, ele vai estar presente. E um recado que nós que fazemos o programa Sanfona do Povo, aqui na TV Metrópole, na TV Cearense, que nós deixamos para vocês em nome de toda a família do Dedinho Gouveia. Nós estamos vencendo, nós vamos vencer, mas não vamos deixar de usar máscara, sempre estar do seu lado aquilo que é tão importante nas nossas vidas hoje, o álcool gel. Evitar aglomeração, porque logo, logo a gente vai estar libertado de tudo isso, né, dona Felipe? O que eu peço para vocês, por tudo que a gente vem passando, todo o cuidado que a gente teve durante esse 1 ano e 2 meses de pandemia, sempre fomos muito cuidadosos. Eu tinha muito cuidado, ele também, mas infelizmente as coisas fomos traídos e massacrados por esse vírus, né? Então, assim, eu peço a vocês que quem ama, cuida. Então, cuidem do próximo, cuidem da mãe, cuidem do irmão, cuidem do marido, cuidem do filho, porque é uma doença muito ruim, sofrida para quem é contaminada e sofrida para quem fica para cuidar. E agora só me resta dor. Então, eu peço a vocês que se cuidem. Diante de todo esse pedido, dessa observação que nós fizemos no programa Sanfona do Povo, Júnior, uma palavra amiga para todos que ficaram na saudade de Dedinho Gouveia, ele que sempre foi alegria, sempre será alegria, e um refrão dele que vai continuar o resto da vida, que não vai acabar, que é tá com o pau, Dedinho. Aqui eu gostaria de deixar meu agradecimento a ele, a tudo que ele construiu, a tudo que ele fez e a tudo que ele era e a tudo que ele continua sendo no coração de milhões de pessoas ao redor do Brasil. E um recado é que a gente tem que agradecer, ser grato, ter a humildade de agradecer a todo momento por estar vivo e poder repassar isso para quem a gente puder. Nós vamos conseguir sim, nós vamos vencer, porque nós temos outros depoimentos de amigos de Dedinho Gouveia. Quero agradecer a senhora por essa entrevista exclusiva. Nós que fazemos o programa Sanfona do Povo, nós que abraçamos Dedinho Gouveia, não é de hoje, é de muito tempo. Eu que agradeço o carinho de vocês, a atenção e o respeito de vocês pela carreira e pela pessoa que o meu marido foi. Muito obrigado.